E agora a gente chama para repercutir esse assunto, agora sim com o nosso time completo. Aqui do meu lado, William Travassos, também Paulo Pozonoff em Curitiba e Felipe Bueno aqui nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo. Gostaria de começar com você, Felipe Bueno, falando sobre a expectativa. Vamos começar pela ordem cronológica dos fatos que nós demos aqui no Top of the Hour. Vamos falar sobre a expectativa desse anúncio do Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças com a Pfizer. Bom, vamos lá, boa tarde a todos e todas. É importante não causar nenhum alvoroço, mais do que já deve estar sendo causado nas redes sociais. As dúvidas precisam ser sanadas e há um prazo para que essas dúvidas sejam sanadas. Do ato de colocar a agulha no braço da criança para trás, tem todo um processo que deve ser feito ainda, né? E a própria Verdolin falou, não existe prazo ainda para que a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos seja iniciada. Porque tem todo um trâmite que é, ao mesmo tempo, administrativo e político, né? Como foi colocado aqui, a questão política não é favorável à vacinação das crianças no Brasil. A decisão final vai ser dos pais. E a minha sugestão para pais, mães responsáveis é que se aconselhem de maneira séria, de maneira científica, né? de uma maneira clínica, para ter a palavra final a respeito de algo que, de fato, né, é muito novo. Se a vacinação para os adultos já é nova, imagine você a vacinação para crianças. Então, tem todo esse processo para ser realizado para que a agulha chegue, como eu disse, ao braço da primeira criança brasileira nessa faixa etária. Tem as questões práticas, né? Como disse a Verdolin, tem a questão da dosagem ser menor, não a composição da vacina. A dosagem é distinta, é diferente. A apresentação dos frascos vai ser diferente também. Tem todo um treinamento, isso é muito importante, né? O treinamento para quem vai aplicar a vacina é muito importante. Então tem todo um rol de procedimentos que deve ser, primeiro, colocado no papel, depois obedecido para que se chegue a esse ponto. Então, tudo que você lê de absurdo nas próximas horas sobre esse ponto, pode desacreditar, pode não acreditar que não é verdade. Essas determinações técnicas já foram pré-estabelecidas porque a Anvisa, quando a Anvisa faz essa recomendação, ela já apresentou e ela já questionou o laboratório. Tanto que a Anvisa recebeu esse pedido no dia 12/11 da Pfizer para incluir crianças de 5 a 11 anos. Depois, no dia 23, a Anvisa exigências técnicas ao laboratório, já sugeriu isso. Anvisa se reúne com especialistas para tratar da vacina para crianças, dia 3. Dia 6, Pfizer responde às exigências técnicas. Dia 10, Anvisa realiza reunião com representantes das sociedades médicas e da Pfizer. No dia 16, vem o anúncio da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Então, Pouzonov, na verdade, as recomendações técnicas já estão pré-estabelecidas, a própria diretora da Anvisa já falou no prazo que a criança tem que aguardar de 20 minutos e já falou o que tem que ser feito. A recomendação foi feita. Agora cabe ao Casa Civil, Ministério da Saúde, ao Estado entender ou não se vai aplicar essa recomendação, não é isso? Boa tarde, William, Mariana, Felipe, boa tarde a todos que nos assistem. Agora cabe, na verdade, William, eu acho que é aos pais, né, tomarem essa decisão. Eu espero que a liberdade dos pais seja preservada, porque eu estava aqui assistindo a matéria da Luciana e eu não sou nenhuma pessoa que fica assustada com esse negócio de vacina. E até uma coisa que eu critico muito aí, alguns colegas que demonstram, né, medo em relação à vacinação. Eu acho que da mesma forma que a gente não tem que encarar o vírus, a doença, com tanto medo, com tanto pavor, com tanto pânico, como se viu aí no caso recente da variante Ômicron, no caso da vacina é a mesma coisa. A gente não deve encarar as vacinas com tanto medo, tanto pânico. Mas mesmo assim, eu fiquei impressionado ali com cuidados, né, que são necessários para a vacinação de crianças. Parece que a gente está falando de uma substância extremamente perigosa e não é o caso, né? Afinal de contas, é uma vacina apenas. Eu queria só salientar, William, o lado bom desse anúncio por parte da Anvisa é que parece que é a primeira vez que eu vejo a Anvisa, um corpo técnico,
se despir daquela arrogância, né, de dizer que não, a vacina é a cura para absolutamente tudo, é absolutamente seguro, e, na verdade, eles salientaram que pode haver efeitos colaterais, que a aplicação precisa de certos cuidados. Então, eu vejo com bons olhos quando os cientistas, né, e esses tecnocratas também se despem um pouco dessa arrogância, descem do seu pedestal, da sua torre de marfim e vêm aqui tratar com a realidade. E aí também é um cálculo de risco que precisa ser feito, só que, infelizmente, William, eu não vejo um clima muito bom para que esse cálculo de risco seja feito de uma forma muito racional. O debate está muito contaminado ainda por paixões, por medos, né, por pânicos, porque, na verdade, o que a gente tem agora é uma letalidade muito, mas muito baixa mesmo entre crianças. E toda a questão sobre a transmissibilidade, se a vacina impede ou não o vírus de circular, ainda, né, é uma questão que está em debate. Não existe uma resposta fechada para isso. A vacina, até agora, não se mostrou totalmente capaz de impedir esse vírus de circular. Então, eu acho que é um cálculo aí que os pais vão precisar fazer. Concordo com o Felipe, com ajuda médica, para quem pode, né? Claro, pergunte ao seu médico e faça esse cálculo, se vale a pena ou não. Felipe, a Luciana trouxe para a gente uma série de protocolos, né? E nós, inclusive, ouvimos a própria diretora da Anvisa falando boa parte deles, né, na aplicação dessa vacina. Agora, a pergunta é, nós temos infraestrutura suficiente para obedecer de forma criteriosa, até como o Paulo colocou aqui, a todos eles? Lembrando que, assim, o SUS, sim, tem a sua eficácia e é uma rede muito capilarizada, mas alguns cuidados que são impostos aqui pela Anvisa ou recomendados pela Anvisa extrapolam um pouco essa linha de capilaridade e acabam extrapolando, como salas individualizadas, salas apenas para aplicação da vacina da Covid, né? Aplicar a vacina da Covid apenas em dias separados para crianças e para adultos e uma série de outras coisas. A isso, Mariana, que eu estava me referindo no primeiro comentário, já aproveitando e respondendo também o que o William colocou, né? Vamos colocar assim, colocar a Anvisa no centro da discussão. Da Anvisa para o laboratório, da Anvisa para os pesquisadores, nos parece que é um caminho que já foi resolvido. Agora tem da Anvisa para o Ministério da Saúde e aí para a ação prática, né? Para a capilaridade, como você disse, para descentralização e ação. E essa resposta... Mariana, eu entendo que nós tenhamos na prática, porque são muitos procedimentos novos aqui no Brasil, né? Esses procedimentos que a gente destacou, só para colocar alguns, né? A questão da apresentação dos frascos, a questão da separação das crianças, a questão do treinamento para dosagem, do acompanhamento dos pais responsáveis daquele primeiro momento, logo depois da vacinação, para ver se tem alguma dor. Então, a história mostra que nós temos uma ótima tradição no ato da vacinação, nas campanhas de vacinação, nos processos de vacinação. Mas tem algo novo aí. E, na verdade, né, desde a virada de 2019 para 2020, nós estamos convivendo com algo novo. Infelizmente, muitas pessoas morreram aqui no Brasil, mais de 600 mil. Algumas mortes, com certeza, poderiam ter sido evitadas. Mas o fato é que o problema, finalmente, está sendo encarado. Então, tem um pouco de aprendizado, né? Mas me parece, e eu sou leigo, né? Mas me parece, acompanhando todos os procedimentos, que até agora os caminhos estão sendo percorridos com precisão, com exatidão. Bom, nós temos o Plano Nacional de Imunização da Vacinação contra a Covid, que é o plano base justamente para atender essa demanda da vacinação de crianças acima de 5 anos, de 5 a 11 anos, Pousonov. E nós temos hoje 38 mil salas de vacinação no Brasil. O SUS é referência e o Brasil é referência em campanha de imunização. Eu acho que esse não é um problema. Agora é uma questão política a ser tratada, não é isso? Não, William, eu acho que ainda é um problema, né? Nós moramos em cidades grandes, mas a gente tem que pensar aí, fico pensando no Amazonas, por exemplo, e mesmo no Nordeste. A gente vê que a vacinação no Brasil, ela está com uma distribuição bastante desigual. Os números do Nordeste e do Norte até não são tão bons, até pelas distâncias, né? Na Amazônia. Agora, achei curioso que o Felipe falou que
esse trato da Anvisa com os especialistas já está tudo acertado, e agora a gente precisa, né, do trato da Anvisa com o Ministério da Saúde, e depois aí essa distribuição para o Plano Nacional de Imunização, para o SUS. Mas faltou um elemento aí, Felipe, se você me permite, que é o STF, né? Porque não dá para imaginar que a vacinação de crianças também não vai ser judicializada. Provavelmente aí o STF vai precisar, até porque o presidente Jair Bolsonaro já se colocou como contra, né? Diz que as pessoas precisam ter liberdade de escolha se vão ou não vacinar os seus filhos. Então eu acho que esse caminho aí entre a Anvisa, o Ministério da Saúde, o SUS e até a pessoa receber a vacina vai encontrar um desviozinho aí no STF.